Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente surgiam rajadas de vento. E pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não for inscrito, não perde mais tempo e já aproveita aí e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. O caso que a gente vai conhecer hoje aqui é o da Leonice Fitz, uma brasileira que tem uma história aterrorizante. Só que ao mesmo tempo eu achei muito empolgante. Durante a sua adolescência, ela demonstrou ter uma habilidade interessante, a telecinese, que é quando uma pessoa aí movimenta objetos com a força da mente. Isso começou a assustar as pessoas que conviviam com ela. Só que esse caso aí ficou conhecido no mundo inteiro porque, diferente de outras histórias, ele não é baseado só em relatos ou coisas que as pessoas falam. Algumas das manifestações de poder dessa menina aí foi gravada em rede nacional. E lógico, ganhou uma proporção gigantesca e não ficou conhecido só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando eu vi esse caso aí pela primeira vez, eu fiquei impressionado, porque, na boa, parece coisa de filme. Então, vem com a gente para conhecer melhor essa história aí. O curioso caso de Leonice Fitz, a menina poltergeist. Essa história aconteceu lá na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e ficou conhecida no Brasil inteiro quando o Fantástico descobriu e fez uma reportagem lá no ano de 1988. Leonice Fitz era uma adolescente de 13 anos de idade, que morava com seus pais, o seu Leonildo e a dona Emma, numa casa bem simples na zona rural da cidade. E esse caso chamou muita atenção porque fenômenos estranhos aconteciam lá na casa da família. Dentre os fenômenos estavam os de objetos que se movimentavam dentro da casa. Copos que caíam e quebravam, cadeiras que se arrastavam aí pela casa, o colchão que se levantava na hora de dormir, batidas nas paredes, entre outras coisas aí bizarras e assustadoras. Mas o interessante nessa história é que nada do que acontecia lá na casa não era mais novidade aí para a família. Tanto que a mãe da Leonice conta que quando ela nasceu lá em 1975, ela já apresentava aí um comportamento diferente das outras crianças. Ela diz que já aos 3 meses de idade, Leonice não gostava de bonecas e que sempre chorava quando ela colocava uma boneca do lado dela. Ou seja, a menina já tinha uma ótima percepção do que acontecia ao redor dela, bem mais avançada do que qualquer outra criança. Depois desse fato aí, a mãe da Leonice já percebeu ali que sua filha fosse diferente, né? Talvez uma menina especial. Com o passar do tempo e conforme a menina foi crescendo, coisas estranhas passaram a acontecer dentro da casa. Luzes que acendiam e apagavam, lâmpadas que estouravam, vassouras que se movimentavam e, lógico, né, isso deixava o casal assustado, achando que fosse assombração ou coisa do tipo. Só que depois de um tempo, o casal percebeu que essas coisas aí, os fenômenos, não aconteciam, nunca acontecia nada quando a menina estava fora de casa. Daí eles passaram a desconfiar de que talvez isso aí não fosse caso de assombração ou coisa do tipo. Mas a certeza mesmo veio quando eles receberam a notícia de que essas coisas aí, esses fenômenos aconteciam lá na escola onde a menina estudava. Ou, relatos aí dos amiguinhos dela que contavam as coisas que aconteciam com eles quando eles estavam junto com ela. Uma professora conta que os colegas de classe dela frequentemente reclamavam, das brincadeiras da menina. E uma certa vez a professora disse que o menino foi reclamar para ela que o boné dele tinha saído da cabeça dele sozinho. Saiu pela janela e foi parar em cima do telhado. Ela ainda ri falando, que durante o intervalo eles tiveram que pegar uma vara para pegar o boné lá em cima do telhado. Alguns amigos da Leonice também contam que às vezes quando eles andavam pela estradinha de terra, a menina fazia as pedras do caminho rolar, como se ela estivesse limpando o caminho para todo mundo passar. É uma história sensacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses depoimentos aí, para você ver que eu não estou inventando nada. Essas coisas aí passaram a ser comum para os pais da menina, tanto que o seu Leonildo conta que a menina só obedecia a ele. Ele disse que às vezes ela ficava brincando de movimentar o balde cheio de água com a mente, olha isso, e acabava despejando toda a água e a roupa no chão, sujando tudo e a mãe tinha que ir lá lavar tudo de novo. Essa habilidade da menina passou a fazer parte do cotidiano ali, não só da família, mas com toda a comunidade com quem ela conviveu. Vizinhos, amigos da escola, as professoras, todo mundo.
Só que lógico, uma história dessa rapidinho caiu no ouvido da mídia. E de alguma forma essa história chegou aos ouvidos do Fantástico, que em 1988, quando Leonice já tinha aí 13 anos de idade, fez uma reportagem, que daí fez o caso ficar conhecido no Brasil inteiro. E o caso ficou famoso principalmente porque durante a reportagem, Leonice faz uma pequena demonstração para a repórter e, lógico, impressionou todo mundo. Ela fez o cobertor deslizar, né, sem encostar nele, fez surgir sons de batida na parede, fez também o colchão virar de um lado para o outro, foi impressionante. Depois da fama. Talvez você que está vendo essa história hoje pela primeira vez deve estar pensando assim: mano, isso aí é fraude. A família fez isso aí pra aparecer na televisão, só isso. Só que assim, eu particularmente não acredito nisso. Você pode ver que durante as entrevistas que essa família é composta por gente muito simples. E não aparenta, né, ter esse tipo de maldade, ainda mais nessa época. De onde que eles iam tirar essa ideia, essa história aí, da cabeça deles? Bom, eu não acredito. E ainda mais que os vizinhos, né, a professora e outras pessoas aí confirmam a história deles. E uma prova disso é que depois que o caso, né, da Leonice ficou conhecido no Brasil inteiro e no mundo inteiro, a família passou a ser tormentada por curiosos, né, gente que queria ir lá na casa para ver os fenômenos e ficar, né, pedindo para a menina fazer as coisas. Imagina que chato. Tanto que eles chegaram ao ponto de ter que tirar a menina da escola a pedido dos pais dos outros alunos. E passaram a se manter mais isolados, né, por sofrerem também um tipo de discriminação ou coisa do tipo. Ou seja, com isso você percebe que eles só tiveram desvantagens com toda essa exposição aí. Além de passar, né, a sofrer muito preconceito depois de ficar conhecido. Hipótese. Mas como explicar então essa história da Leonice aí? O que aconteceu de verdade? Muitos especialistas da época se debruçaram sobre o caso da Leonice. E muitos deles chegaram à conclusão de que o que estava acontecendo ali com a família era um típico caso de poltergeist. Para quem não sabe, o fenômeno poltergeist é explicado aí por parapsicólogos como sendo um fenômeno paranormal, que envolve principalmente a movimentação de objetos ou qualquer outra coisa física. Dentre os fenômenos mais comuns dentro dos típicos casos, né, de poltergeist, são chuvas de pedras, dispersão de água, né, acender e apagar as luzes ou arrastar objetos. O interessante é que esses fenômenos são registrados desde o século I e seguem praticamente sempre o mesmo padrão. Dentro desse padrão, geralmente há uma pessoa como foco principal. E em quase todos os casos relatados na história, essa pessoa quase sempre é uma menina adolescente ou na pré-adolescência. E alguns parapsicólogos ainda acreditam que tudo acontece não por espíritos ou demônios, mas sim por pessoas vivas, que possuem uma grande faculdade psicogenética. E o motivo, né, para desencadear o processo seriam os traumas ou atritos, né, com outras pessoas. E todo esse desequilíbrio emocional, somado a essas habilidades extraordinárias, acaba desencadeando esses fenômenos aí fantásticos. Isso explicaria até mesmo aí o caso Caiçara, que a gente viu no vídeo da semana passada aqui no canal, onde a família sofreu durante um ano inteirinho com pedras que caíam no telhado, e o canal, né, para todos esses fenômenos aí, supostamente era a menina, né, a filha de 15 anos, que sofria constantes possessões e depois de um tempo tudo parou, né, como se nada tivesse acontecido. Caso você não tenha visto, assiste lá depois porque é bem interessante. Então, como você deve estar imaginando aí, a gente já podia chegar, bater o martelo e confirmar. Não, o caso da Leonice Fitz é poltergeist, certo? Bom, só que a história dela ainda não acabou, ainda tem alguns detalhes muito interessantes. Vida adulta. No ano de 2002, a Leonice já tinha 27 anos de idade e de alguma forma a RBS TV conseguiu fazer contato com ela, achou ela. E nessa reportagem ela deu um depoimento bem curioso. Nessa época aí a Leonice já estava casada e buscava ainda aquela tão sonhada tranquilidade. Só que quando perguntada pela repórter se ela ainda conseguia fazer aquelas coisas daquela época, olha a resposta dela. O que eu pensava. Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, se eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso, nem que um dia eu fiz. Não gostaria de mexer com isso de novo. Olha que impressionante. Diferente, né, dos outros casos aí classificados como poltergeist, o da Leonice se diferencia porque os fenômenos continuaram até a vida adulta.
Inclusive o marido dela, o Armindo, conta que certa vez eles saíram para fazer compras no mercado e trancou a casa inteira. E quando eles estavam no meio do caminho, ela fala para ele que abriu tudo de novo e que eles precisavam voltar para fechar. É impressionante, fala a verdade. Isso aí me lembra muito aquele filme da Carrie Estranha, não sei se você já assistiu, é muito parecido. Talvez para você que tá olhando essa história da Leonice, pode até pensar que, é muito interessante, seria muito legal, né? Poder da mente ou coisa parecida. Chega a impressionar. Mas agora olhando pro lado da família e, o dela mesmo. Parece que ela foi uma pessoa abatida, né? E que talvez a convivência dela com esse dom, ou seja lá o que for, não foi nada fácil. Tanto que a impressão que dá nessa última entrevista é que ela não tinha nenhum tipo de orgulho ou alegria, né, das coisas que ela podia fazer. Porque pensa só, se fosse uma coisa boa, você ia querer mostrar pra todo mundo, né? Ia querer tirar, sei lá, um tipo de vantagem, trabalhar com isso ou coisa parecida. Então, não sei se foi só uma impressão, mas me parece que ela devia ser uma pessoa bem oprimida durante sua vida. Eu tô dizendo ela era porque, infelizmente, ela faleceu no ano de 2010, né, vítima de um câncer. Comenta aí sua opinião. O que você acha que aconteceu aí no caso da Leonice? Será que ela era oprimida por espíritos malignos? Ou será que realmente ela tinha o poder da mente e conseguia movimentar os objetos só com a força do pensamento? Não sei, fala aí qual que é a sua opinião. Se você gostou dessa história e quiser que eu traga mais histórias igual essa aí, não esquece de curtir o vídeo e de ativar o sininho de notificações. Você não tem ideia de como isso ajuda a gente a crescer, galera. E lógico, né? Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever na melhor comunidade curiosa do YouTube. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. E lógico, né? Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo. Então, muito obrigado por você que ficou aí até o final e até a próxima.